BTK, um dos serial killers mais procurados pela polícia de todos os tempos, que acabou sendo pego da maneira mais imbecil possível. Quer saber como? Vem comigo que eu te conto tudo sobre este caso. Meu nome é Gabriel e este é o Vale dos Mistérios. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no Kansas. Desde muito cedo, suas ações já espelhavam sua mente perversa, digamos. Ele torturava, enforcava e matava pequenos animais. Mais ou menos na mesma época em que começou com as suas fantasias bizarras, que incluía stalkear mulheres nuas. E também se masturbar com cordas amarradas no pescoço e nos braços. Falando nisso, mais tarde, durante a época em que já estava assassinando, ele costumava tirar fotos dele mesmo, fingindo ser uma de suas vítimas, usando roupas de mulher e uma máscara de boneca bem bizarra. Tudo como parte de uma fantasia sexual. Mas, voltando para os seus antecedentes, Dennis teve uma breve passagem pela Kansas Wesleyan University, que durou apenas um ano. E por volta dos seus 21 anos, ingressou na Força Aérea, onde serviu entre os anos de 1966 e 1970. Depois de servir, foi para Park City e trabalhou no departamento de carnes do supermercado IGA, uma grande rede de mercados dos Estados Unidos. E então se casou com Paula Diet em 1971, com quem ficou por muitos anos, até a época em que ele foi pego e sua esposa pediu divórcio. Inclusive, futuramente ele teria 2 filhos com essa mulher, Carrie e Brian. Logo depois de se casar com Paula, ele entrou para a Universidade Comunitária de Butler em El Dorado, no Kansas, onde se formou em 1973 em eletrônica. Estudou também na Universidade Estadual de Wichita e se formou em 1979 em Administração de Justiça. Os seus crimes aconteceram entre os anos de 1974 e 1991, período esse em que Rader matou pelo menos 10 pessoas em Wichita e Park City, no Kansas. Os assassinatos começaram em 15 de janeiro de 1974 com a morte de 4 membros da família Otero em Wichita. Os pais, Joseph, de 38 anos, Julie, de 33, e os filhos Josephine, de 11, e Joseph Jr., de 9. Rader achou que a mãe estaria sozinha em casa com as crianças, e então entrou pela porta dos fundos e cortou os fios de telefone. Foi aí que se deparou com o pai, Joseph Otero, a quem ele apontou uma arma e disse que era procurado e que precisava de um carro e comida. E então atou todos os membros pelas mãos e as pernas. O estranho mesmo é que Dennis parecia ter compaixão com as suas vítimas. O pai estava com a costela quebrada decorrente de um acidente de carro, e então ele colocou um travesseiro para ele se sentir melhor, além de ter frouxado um pouco as amarras. De acordo com Dennis, durante a sua confissão, ele estava sem máscara naquele momento e, por isso, decidiu ir em frente e matar todos eles. O que me faz pensar se as coisas pudessem ter sido um pouco diferentes. No Sr. Otero, ele atou um plástico na cabeça, e então passou para a Sra. Otero, a quem ele estrangulou até ela perder a consciência e ele acreditar que ela estava morta. Era a primeira vez que ele fazia isso, então ele não sabia qual a pressão necessária ou por quanto tempo ficar estrangulando as suas vítimas. Bom, agora com o Sr. Otero sendo sufocado com o plástico na cabeça e a Sra. Otero potencialmente morta, Rader foi até Josephine, a filha do casal, e também a estrangulou até ela perder a consciência, acreditando que ela também estava morta. E quando ele foi para matar Joseph Jr., a Sra. Otero voltou e então dessa vez ele a estrangulou com a corda e a matou de verdade. Na sequência foi checar o corpo do Sr. Otero e acabou se deparando com a sacola rasgada. O homem havia conseguido abrir um buraco para evitar de morrer sufocado. Mas dessa vez, Rader colocou uma camisa e depois outra sacola na cabeça do homem, que acabou falecendo eventualmente. Agora com os 2 pais mortos, ele voltou ao filho, que ainda não havia sido estrangulado e nem sufocado por ele. Foi aí que Dennis colocou uma camisa e uma sacola em Joseph Jr., assim como fez com o pai. A criança acabou falecendo também. Agora só restava a garotinha Josephine,
que ele acreditava estar morta após ser asfixiada por ele. Bem, eventualmente ela acabou acordando após todos os outros já estarem mortos. E dessa vez, Dennis Rader a enforcou e depois teve fantasias sexuais. Após o crime, o homem passou de quarto em quarto, limpando o que pôde, e pegou alguns souvenirs para ele. O seu próximo passo seria escrever uma carta descrevendo como ele matou essas pessoas, e então colocá-la dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita, em outubro de 74. E então ele mandou uma mensagem para o jornal para recuperarem a carta. Desde que criminosos sexuais não mudam seu modus operandi, por natureza ou simplesmente porque não podem, modus operandi é a maneira como os criminosos arquitetam e executam os seus planos. Eu não vou mudar o meu. A palavra código para mim vai ser: amarre eles, torture eles, mate eles. BTK. Vocês verão isso de novo. Vai estar na próxima vídeo. Falando em modus operandi, o de BTK era o seguinte: ele stalkeava vítimas aleatórias que encontrava pelas ruas e invadia suas casas, cortava as linhas telefônicas e esperava a pessoa chegar e então as amarrava. Muitas das vezes ele tentava acalmar as suas vítimas. Mentia que ia só roubar alguma coisa ou a estuprar e ir embora, mas acabava por torturá-las e matá-las. E então tirava uma foto do corpo ou pegava algo para si como um souvenir. É importante para a história comentar que ele tinha um kit que chamava de Hit Kit, na qual ele carregava suas amarras, cordas e fitas. Tinha também roupas para assassinar, que chamava de Hit Clothes. Meio que roupas descartáveis, não eram as mesmas que ele usava no dia a dia. Um fato bastante curioso é que entre 1974 e 1988, ele trabalhou na instalação de alarmes de segurança da empresa ADT Inc., que aumentou bastante as suas demandas depois que seus assassinatos começaram, que após os Otero se seguiram começando por Catherine Bright. Catherine seria sua quinta vítima. Ele a viu na rua e pensou ser uma possibilidade. Depois de arquitetar seu plano, stalkeando a sua possível vítima, estudando seus horários, enfim, coisas padrões que se seguiram nos próximos assassinatos, ele entrou pelas portas dos fundos da casa e esperou ela chegar. Ela chegou com Kevin Bright, o seu irmão, e foi então que Dennis disse que era um procurado na Califórnia e que precisava de um carro, basicamente a mesma coisa que ele havia dito para os Oteros para fazê-los se sentirem melhor. E então atou os dois, um em cada quarto. E quando foi estrangular Kevin, o rapaz conseguiu se soltar e lutar com Rader, mas ele acabou sendo atingido na cabeça por um tiro de BTK, que por sua vez acreditou que ele estava morto. Na sequência foi para estrangular Catherine, que também conseguiu se soltar, e então começou a lutar com ele, até ele atacar e acreditar também que ela estava morta. Voltou para estrangular Kevin, mas, para sua surpresa, o rapaz conseguiu revidar. Então Rader atirou nele mais uma vez. Agora tinha certeza que havia matado o rapaz. Levar 2 tiros e ainda estar vivo? O cara é o Michael Myers? Pô, não é possível. BTK estava convicto de que Kevin estava morto de vez. E então voltou novamente para estrangular Catherine. Mas ao ver que o estrangulamento não estava funcionando com ela, ele acabou por esfaqueá-la 2 ou 3 vezes entre as costas e o abdômen. Bem, agora com ela morta, Kevin também morto, ele foi limpar a casa antes de ir embora, e foi então que viu Kevin fugindo pela porta. Ele conseguiu sobreviver a 2 tiros e ao assassino BTK, que ninguém havia conseguido escapar até agora. Mas a descrição que ele deu para a polícia não foi o suficiente para ligarem Dennis Rader a BTK ainda. Nesta vítima, BTK não fez muitos rodeios para adentrar a casa. Ele simplesmente bateu na porta, um dos seus filhos, que ainda era criança, o atendeu, e foi aí que Rader apenas sacou a sua arma e adentrou porta dentro. Disse para Shirley que ele tinha problemas sexuais e que ia amarrar ela. Obviamente, ela ficou assustada e então Dennis e Shirley conversaram um pouco. O homem disse que já havia feito isso antes e então ela fumou um cigarro para se acalmar. E aí Rader decidiu trancar as 3 crianças no banheiro. Eles colocaram um cobertor e alguns brinquedos para as crianças se sentirem mais confortáveis. E então Shirley o ajudou a trancar a porta para que as crianças não fugissem.
Enfim, colocou um saco na cabeça dela e a estrangulou com o resto da corda que sobrou do que ele havia amarrado no corpo da garota. As crianças estavam gritando e ele sabia que um vizinho estava por chegar, e então fugiu antes que pudesse ser pego em flagrante. Raider deixou o carro a umas 3 quadras de distância e foi andando até a casa dela. Bateu na porta para ver se não tinha ninguém e, como realmente a casa estava vazia, ele rodeou o terreno e cortou a linha telefônica e adentrou a propriedade e esperou na cozinha até a Nancy chegar. Quando chegou, encontrou o homem na sua casa. Ele a disse que tinha problemas sexuais e que iria a amarrar e fazer sexo com ela. Assim como fez com Shirley, conversou com a vítima enquanto ela fumava um cigarro, e então Nancy finalmente disse: "Tá bom, vamos terminar logo com isso para eu poder chamar a polícia." Mal ela sabia de que os planos de Raider eram outros. Ele a algemou e atou as suas pernas, e então foi para cima dela e a estrangulou com o cinto. Tirou o cinto e amarrou uma meia calça no pescoço da mulher, tirou as algemas e amarrou outra meia calça, e por fim, se masturbou. Depois do seu momento de prazer, ele se vestiu, pegou alguns souvenirs e foi embora. Após o assassinato, Dennis liga para o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, para avisar que a polícia encontraria um homicídio na 843 South Pershing. Yes, you will find a homicide at 843 South Pershing. Nancy Fox. I'm sorry, sir, I can't understand you. What is the address? 843 South Pershing. Is correct. No início de 1978, ele mandou uma carta para a televisão CAC, ou Cake, enfim, se denominando por vários nomes, inclusive BTK, e alegou ser o autor dos assassinatos dos membros da família Otero, de Catherine Bright, Shirley Vian e de Nancy Fox. Ele adorava a atenção que ganhava da mídia. Inclusive enviou outra mensagem para a TV dizendo ter um serial killer à solta em Wichita, na mesma carta em que havia um poema denominado Oh, Death to Nancy. Sim, ele escrevia poemas sobre os seus crimes. Foi nessa carta também onde Raider alegou ser levado a matar pelo Fator X, o mesmo elemento sobrenatural que havia motivado outros assassinos, como Jack o Estripador. Em 1979, uma mulher de sorte chamada Anna Williams, de 63 anos, chegou em sua casa mais tarde do que costumava chegar, e que bom, pois Raider estava lá a esperando. Até que cansou de esperar e foi embora. Ele alegou ter ficado muito chateado por ela não ter aparecido. Inclusive, escreveu um poema chamado Oh Anna, por que você não apareceu? Que ele enviou por correio para o endereço da mulher, junto com alguns itens que havia roubado da sua casa. BTK tinha a mania de colocar nomes nos seus projetos, os crimes que ele planejava cometer. O projeto intitulado Projeto Cookie aconteceu com uma mulher de 53 anos, chamada Maureen Hedge, em 27 de abril de 1985. Maureen morava na mesma rua de Raider. Ele a via ocasionalmente enquanto ela e ele trabalhavam em seus jardins. No dia em que planejou cometer o crime, ele se encontrava em um compromisso, e na hora em que pôde, foi até uma pista de boliche que havia por perto e pegou um táxi. Ele fingiu estar bêbado, lavou a boca com cerveja para dar um cheiro de álcool e pediu para o motorista parar em uma certa altura, alegando que precisava tomar um pouco de ar. Só que na verdade era um pretexto para parar perto da casa de Maureen Hedge, sem ser suspeito posteriormente. Deste local em que o táxi parou, ele foi andando até a casa de Maureen. O carro dela estava em casa, então ele entrou furtivamente, pois aparentemente havia alguém no local. Para sua surpresa, ao adentrar a casa, não se deparou com ninguém, então aguardou até que alguém abriu a porta. Maureen estava acompanhada por um homem, e por isso Dennis ficou escondido por 1 hora, até o acompanhante ir embora. Raider esperou até a madrugada para acender as luzes do banheiro para clarear um pouco o quarto em que ela estava. Ele não queria que o local ficasse claro o suficiente para ela o enxergar, mas nem o escuro o suficiente para ele não poder ver o que estava fazendo. Finalmente entrou no quarto onde Maureen estava. Pulou por cima da mulher, que começou a gritar, e então a estrangulou com as mãos. Dessa vez ele não apenas foi embora como havia feito das outras vezes,
Agora ele a despiu e a enrolou em um cobertor, e então pôs no porta-malas do carro dela e dirigiu até a Igreja Luterana de Cristo, da qual ele frequentava. Inclusive, ele era presidente, se não me falha a memória. Lá o Raider usou uma câmera Polaroid para tirar fotos dela em bondage, com ela toda amarrada sexualmente. Após a sessão de fotos macabras, ele colocou ela de volta no carro e levou o corpo para uma vala, onde colocou arbustos e árvores por cima do corpo. O corpo foi encontrado em 5 de maio de 1985. Desta vez, BTK fez algo um pouco mais planejado. Dirigiu até a casa dela, colocou um capacete e fingiu ser um técnico de telefone. Após analisar o local, foi até a sua porta e disse que estava fazendo reparos na linha. Pediu para entrar e verificar se estava tudo ok com a linha telefônica dela. Ela deixou. Lá dentro, o homem simulou estar reparando o telefone com um aparelho de faz de conta que ele possuía. Mas no momento em que ela tirou os olhos, ele sacou a pistola e pediu que ela acompanhasse até o quarto. Lá ele avisou que teria que amarrá-la, e então a fez. Porém, teve um pouco de trabalho quando ela conseguiu se soltar, no momento em que acabaram lutando, mas, ok. Raider conseguiu retomar o controle da situação e a estrangulou com uma meia de nylon. E agora, com ela desacordada, Dennis rearranjou as roupas dela para tirar algumas de suas fotos usuais. Vi que havia mencionado algo sobre o marido estar para chegar em casa, e como as portas e janelas estavam abertas, ele ficou com medo de alguém ter ouvido quando eles estavam lutando, e então achou melhor ser rápido. Além do mais, os cachorros estavam latindo bastante, então arrumou as coisas na casa o mais breve possível e usou o carro dela como carro de fuga. Raider descobriu mais tarde que havia deixado com vida, mas ela acabou não resistindo no caminho do hospital. Em 1988, 3 pessoas da família Fagger foram mortas, e uma carta a um jornal assinado BTK foi enviada. Apesar de elogiar o trabalho, Dennis Raider afirmou não ser o autor dessas mortes. As investigações também não conseguiram ligar BTK ao crime. Talvez seja obra de um copiador. Agora chegamos ao seu último assassinato, e talvez o mais bizarro deles. Como de praxe, escolheu a vítima, stalkeou, arquitetou o plano e deu início. Estacionou o quadro a algumas quadras de sua casa. Pera aí, vocês ouviram isso? Estacionou o quadro a algumas quadras de sua casa. Ai, se inscrevam no canal para poder pagar umas aulas de fonética. Trocou as suas roupas e arrumou o seu kit. E então foi caminhando até o local. Ela estava em casa, e ele não estava achando por onde entrar, e então achou que a maneira mais prática seria pegar um bloco de concreto e arremessar contra a janela de vidro para adentrar a propriedade. Neste momento, Dolores saiu do quarto achando que um carro tinha atingido a sua casa. Raider, assim como nos outros casos, disse a ela que era um fugitivo e que precisava de comida do seu carro. Após isso, a algemou e conversou um pouco com ela. A acalmou, checou as algemas e então fingiu pegar comida, coisas da casa e as chaves do carro. Mas daí voltou e a desalgemou para amarrá-la e começar a estrangular com uma meia calça. Após a morte da mulher, ele a enrolou em um cobertor e colocou no porta-malas do carro dela, e a levou para um lugar temporário e a deixou lá. Foi então para outro lugar para despachar coisas usadas no crime, como roupas e armas. Voltou novamente para a casa de Dolores para deixar o seu carro na garagem e retornou a pé para o seu próprio carro. E por fim, recolheu o corpo do lugar temporário onde havia deixado e levou para debaixo da ponte Jester Creek. Tá, mas como isso se diferencia dos outros casos para poder dizer que talvez esse tenha sido o mais bizarro deles? Acontece que no dia seguinte, Raider voltou ao local onde havia deixado o corpo de Dolores para colocar uma máscara nela e tirar algumas fotos. A mesma máscara que ele usava quando se vestia de mulher para tirar fotos dele mesmo. Inclusive, há uma foto dele enterrado com essa mesma máscara bem bizarra. Eu não vou mostrar aqui por motivos óbvios, mas se vocês quiserem eu posso deixar o link nos comentários para vocês darem uma olhada. Não é tão perturbador, é mais bizarrice mesmo. Enfim, Dolores Davis foi encontrada morta em 1º de fevereiro de 1991. O caso BTK foi arquivado até 2004 como um cold case, um caso frio, sem solução.
A ausência de testes de DNA na época, que a título de curiosidade surgiu apenas alguns anos depois, nos anos 90, o ajudou em nunca ser descoberto. Como vocês puderam ver nos detalhamentos dos crimes, ele era meio desajeitado, deixava suas vítimas retomarem a consciência e algumas vezes se soltarem, um deles chegou até a escapar. Então quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Será que ele era realmente bom em esconder as suas pistas, ou teve muita sorte em ficar fora de suspeita por aproximadamente 30 anos? E inclusive, vamos falar sobre como ele foi descoberto, que é o fato mais interessante dessa história toda. Em 2004, o BTK leu no jornal uma manchete que falava sobre os quase 30 anos de assassinato da família Otero, e então percebeu que ninguém mais lembrava o seu nome, inclusive a polícia já achava que ele estava morto. Foi aí então que resolveu voltar a enviar cartas para as mídias locais. Em março, ele enviou uma carta para o jornal Wichita Eagle, com o endereço de retorno para Bill Thomas Killman, alegando ter assassinado Vic Wiggerly em 19 de setembro de 1986, e enviando fotos da cena do crime e uma cópia da carteira de motorista da vítima. Até este momento, a polícia não sabia que Wiggerly era uma vítima de BTK, e a partir daí resolveram analisar o corpo dela, a fim de coletar alguma possível amostra de DNA do assassino. E realmente conseguiram uma amostra de DNA nas unhas de Wiggerly, mas ainda havia um problema: com quem comparar? A solução encontrada foi fazer testes de DNA em mais de 1.300 homens escolhidos, sabe-se Deus a qual critério. Nenhum deles demonstrou qualquer resultado positivo. Agora, em maio do mesmo ano, 2004, a TV CAC, ou Cake, seja lá como for, recebeu uma carta com o seguinte conteúdo escrito: BTK Story. Já vamos falar dele. Porque o interessante mesmo nessa carta foi um enigma que BTK havia criado. Era um caça-palavras com várias palavras-chave escondidas. Algumas delas formavam The Raider, seguidos dos números 6220, o número da casa do assassino. O quebra-cabeça também poderia soletrar os nomes dos disfarces que ele usava para entrar nas casas. É como se ele estivesse debochando que, mesmo depois de 30 anos do primeiro crime, ainda não haviam chegado nele. Mas os pacotes não param por aí. Em 9 de junho de 2004, a polícia encontrou uma carta colada em uma placa de pare com um desenho chamado The Sexual Thrill is My Bill. Vocês podem pesquisar essa frase no Google que acharão o desenho que foi encontrado naquela carta, na qual também continham a lista de capítulos para um livro que BTK estava aparentemente sugerindo para ser escrito, o chamado The BTK Story. O capítulo 1 se chamaria Nasce um Assassino em Série. Em outubro de 2004 foi a época em que Raider estava pretendendo voltar a cometer os seus crimes, inclusive já estava perseguindo alguém. 2 meses depois, em dezembro de 2004, a polícia achou outro pacote no Parque Murdoch, em Wichita, na qual continha uma carteira de motorista de Nancy Fox e uma boneca em bondage, provavelmente representando alguma de suas vítimas. Em janeiro de 2005, ele deixou uma caixa de cereal dentro de uma picape em um estacionamento, mas o dono acabou jogando fora, pois achou que era besteira, nem olhou o que havia dentro. Algum tempo depois, Raider perguntou em uma de suas comunicações através das cartas que enviava para as mídias locais o que havia acontecido com a caixa que ele havia deixado naquela picape. A polícia então foi atrás, pois não havia recebido nenhuma caixa. Inclusive, durante as investigações para encontrar essa tal caixa, as câmeras de segurança do estacionamento foram revisadas. Mas tudo o que conseguiram captar foi que a pessoa responsável por deixar essa caixa de cereal dentro da caminhonete dirigia um Jeep Cherokee preto. Os policiais acabaram conseguindo encontrar a caixa dentro do lixo da casa do dono da caminhonete, que havia avisado a polícia que talvez o pacote procurado poderia estar com ele. E que bom que encontraram, pois nesse pacote estava o que viria a ser o fim de BTK. O conteúdo contido na caixa de cereal era um bilhete. Nesse bilhete estava escrito a seguinte pergunta: posso me comunicar com um disquete e não ser rastreado? Sejam honestos. Obviamente, a polícia respondeu através de uma publicação no jornal Wichita Eagle que não, mesmo sendo uma baita de uma mentira. Dando sequência às comunicações de BTK com as mídias locais, em fevereiro de 2005 mais cartas foram enviadas para a CAC, e outra caixa de cereal foi deixada em uma área rural com outra boneca em bondage, dessa vez fazendo possível referência a Josephine Otero, de 11 anos. Agora, no dia 16 de fevereiro de 2005, ele mandou o pacote mais importante que já havia enviado. Era o disquete que a polícia tanto esperava para pôr as mãos. Durante as investigações nesse disquete,
foram encontrados metadados de um arquivo deletado do Word. Nestes metadados, a polícia conseguiu identificar as palavras Igreja Luterana de Cristo e também a palavra Dennis. Aí não foi difícil procurar algum Dennis na Igreja Luterana de Wichita e localizar a casa de Rader. Ao chegar na casa, encontraram o mesmo carro que havia sido capturado pelas câmeras de segurança colocando aquela caixa de cereal na picape. Resumindo, esse foi o pior movimento que BTK poderia ter dado. Perguntar algo tão bobo como se poderia ser rastreado a partir de uma mídia digital e ainda esperar uma resposta honesta, e usar o próprio carro para entregar um pacote no estacionamento. Pô, que bola fora, hein, BTK? Tá parecendo o Brasil contra a Croácia nos pênaltis. Mas o maior vacilo de Rader foi não ter se inscrito nesse canal. Por mais que o veículo encontrado na casa de Rader fosse do mesmo modelo daquele detectado nas câmeras do estacionamento, a polícia precisava de mais provas. Decidiram então ir atrás de alguma amostra de DNA ligada a Dennis Rader, para comparar com a amostra do assassino BTK que haviam coletado do cadáver de Vic Wigger. A polícia conseguiu acesso a um exame da filha de Dennis que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas, sem que ela soubesse, é claro, para não correr o risco da menina poder avisar o pai. E acabaram obtendo um resultado de parentesco entre o DNA da menina e o DNA do assassino. Agora sim, tudo apontava para Dennis Rader. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis teve o carro parado pela polícia, que o questionou se sabia o motivo de estar sendo levado. Ele respondeu que suspeitava que sabia. Buscas na casa dele resultaram em descobertas de várias provas contra ele, como por exemplo as fotos das vítimas que ele costumava manter e os itens pessoais delas. Em 3 de maio de 2005, Rader se declarava inocente, mudando a sua acusação para culpado no julgamento que ocorreu em 27 de junho. Neste julgamento, ele detalhou todos os seus crimes sem demonstrar nenhuma emoção. Inclusive, vocês podem encontrar o julgamento completo aqui no YouTube. Foi de lá que eu tirei todas as informações sobre os assassinatos que constei agora há pouco. Eu estou inclusive pensando em legendar e colocar aqui no canal esse julgamento. Mas é só uma ideia. Falem aí se vocês querem. Em 18 de agosto de 2005, Rader recebeu a sua sentença e pediu desculpas de uma maneira esfarrapada, digamos, já que muitos alegaram ser visível a sua falta de sinceridade. A pena de morte no Kansas foi abolida em 1972 e reestabelecida apenas em 1994. E como os assassinatos de BTK aconteceram entre esse período em que o Estado não estava condenando a morte, ele não pegou a tal pena, mesmo com seu julgamento acontecendo em 2005. Ao invés disso, ele conseguiu 10 prisões perpétuas. Apesar de não ter demonstrado nenhum remorso quando confessou seus crimes, enquanto estavam transferindo ele para a prisão dentro do veículo, as manifestações das famílias das vítimas durante o tribunal começaram a rodar no rádio. E então Rader começou a chorar. Pelo menos é o que contam os boatos. Atualmente, Rader se encontra preso em El Dorado, no Kansas, com 77 anos. Para sua segurança, durante todos esses anos em que esteve preso, pode-se dizer que passou a maior parte do seu tempo na solitária. Por bom comportamento, a partir de 2006 ele teve acesso limitado à televisão, rádio e revistas. Como eu já havia mencionado lá no começo do vídeo, quando ele foi preso, a sua esposa pediu por um divórcio de emergência. E atualmente Rader mantém contato com a sua filha Carrie, que diz que já o perdoou, e que não consegue ver o seu pai como BTK, pois a família dele sempre foi como qualquer outra. Inclusive, eu acredito que tenha sido pela família que ele tenha parado com seus crimes após o assassinato de Dolores Davis em 1991. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.